Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Queria muito participar da Liga, mas infelizmente por conflitos de agenda eu não estou conseguindo participar nas sextas-feiras, mas tenho acompanhado sempre os temas, o que vocês têm desenvolvido. Desculpe o barulho, estou aqui na sala dos professores. E hoje, a pedido do Igor, eu gravei um pequeno vídeo com explicações da minha visão em relação ao alongamento e os esportes. Eu vou compartilhar minha tela aqui, eu fiz alguns slides. Então, pessoal, antes de abordar o meu pensamento em relação aos alongamentos, eu gostaria de chamar a atenção em relação à massa muscular, e vocês vão entender por que eu trouxe o exemplo da massa, e depois, né, vou falar em relação ao que eu penso sobre alongamento. O que eu penso em relação, né, tem relação com artigos que eu já li, o que eu já estudei, né, em relação ao alongamento. Eu gosto de trazer essa imagem aqui do Isaquias Queiroz, que é o nosso atleta olímpico aí, medalhista de canoagem. Para quem não sabe, né, eu fui fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Canoagem. Não fui fisioterapeuta do Isaquias, né, mas acompanhei as outras equipes. Fui fisioterapeuta do Matheus, que é dupla dele, se não me engano. E aí, o que eu chamo a atenção de vocês aqui, ó. Então, olha só o volume da coxa dele. Olha o volume da coxa esquerda e olha a diferença de volume da coxa direita. Então, se a gente for pensar, existe uma assimetria de membro inferior. E aí, quando a gente não trabalha com esporte, né, o que a gente pensaria? Nossa, eu preciso fortalecer e ganhar massa nessa coxa direita, porque olha a diferença de volume. Só que, para esse atleta, essa diferença de massa, ela é funcional. E se eu quero trabalhar ganhando essa massa muscular na coxa direita, ele vai ficar mais pesado, e aí, com isso, o rendimento dele pode diminuir. Então, nesse caso, enquanto ele for atleta olímpico de canoagem, ele vai continuar com essa simetria, porque isso é funcional para ele, né? E isso vale para o alongamento também. Alguns esportes, né, eles têm determinados tipos de dinâmica e que aquele alongamento ou aquele encurtamento, ele é funcional para aquele atleta. Então, a gente precisa analisar cada esporte individualmente, para a gente entender se a gente precisa tratar aquele alongamento ou se aquilo é funcional para o atleta e se eu tratar, vou piorar a performance dele, tá? Um outro exemplo que eu gosto de trazer, e aqui já relacionado ao alongamento, em relação aos esportes de sprint, né? Então, esportes de curta duração, corrida de 100 metros, na própria canoagem, né? Nós temos provas de 100, 200 metros, onde o atleta ele precisa ganhar velocidade muito rápido. E aí, esse atleta, normalmente, eles são atletas que têm um perfil onde eles têm mais massa muscular. Se vocês pensarem lá em corrida, né, os corredores lá da Maratona de São Silvestre, né, quem geralmente ganha são os quenianos, magrinhos, né, com pouca massa. Então, corridas que exigem resistência e esportes que exigem resistência, o perfil do atleta, ele é um perfil com menos massa muscular, né? Um perfil mais magro, digamos assim, mas, né, a gente traz aqui com o termo mais científico, com menos massa muscular. E já os esportes que exigem sprint são atletas que têm mais massa muscular, porque eles precisam fazer a ligação ali da quitina-miosina muito rápido para eles ganharem força muito rápido, né? Porque piscou, acabou. E aí, esses atletas, não tenho dado científico disso, mas provavelmente eles têm um perfil mais encurtado. E aí, se a gente for pensar assim, eu sou fisioterapeuta de uma equipe e que essa equipe tem um esporte né, de curta duração. Aí, eu vou lá, estou trabalhando com um aquecimento pré-prova. Eu vou alongar esse meu atleta. Só que lembram lá que para produzir força, a quitina vai se ligar na miosina, né, e vai fazer a contração muscular.
Se eu alongar esse atleta antes da prova, será que essa actina e essa miosina vão estar na posição ideal? E aí, será que o meu alongamento não pode diminuir o rendimento do atleta e fazer com que ele perca a prova por milésimos de segundo? Então, esse era um questionamento que eu sempre tinha e que os atletas, principalmente os de esportes de sprint, né? Então, quando eu trabalhei na canoagem e que eram os atletas das provas de 200 metros, eu nunca alongava esses atletas, porque a gente não tem comprovação científica de que realmente esse alongamento não vai diminuir o rendimento desse atleta. Então, alongamento pré-prova, tá? O alongamento antes, né, que ele tem um comportamento mais plástico, eu vou trabalhar de acordo com o esporte, né? Eu preciso entender como que é a dinâmica desse esporte para que, né, eu decida se eu vou fazer alongamento ou não. No caso da canoagem, o atleta ele precisa ir lá na frente para ele remar. Então, alguns grupos musculares, por exemplo, o grande dorsal, eles precisam ter alongado, porque se eles têm um alongamento lá do grande dorsal, eles vão conseguir remar mais lá na frente. E aí, nesse caso, eu trabalhava com alongamento antes do dia da competição, né? E alongamentos de grupos musculares específicos, isquiotibiais também, tá? No dia da prova, eu não fazia nenhum tipo de alongamento, justamente por essa questão da ligação da actina e da miosina, beleza? Tá, prof, mas o que se fazia então com esses atletas? Aquecimento articular. Colocava eles para aquecer a articulação. Exercício de manguito rotador, exercício de circundução do ombro. E uma coisa que a gente fazia, a gente batia no atleta para ativar a circulação. Lembram lá do Phelps? O que ele faz? Ele se bate, ele fica todo vermelho antes da prova. Porque você está mandando mais sangue ali, você está mandando mais ATP para potencializar essa força muscular para esse sprint. Beleza? E aí, em relação ao alongamento e os esportes de resistência. Se a gente for pensar em rendimento, esses atletas aí, né, dependendo da prova, uma São Silvestre, né, um Ironman, eles vão competir durante horas, às vezes, né? Então, nosso alongamento pré-prova, ele não vai prejudicar no rendimento. Mas aí a pergunta que eu deixo para vocês, será que alterando a ligação entre a quitina e a miosina, eu não vou predispor esse paciente, esse atleta, no caso, a uma lesão? Então, a gente não tem resposta disso. Por quê? Vai depender do tipo de esporte e vai depender também do perfil do atleta. Então, vamos supor um atleta que faça provas de maratona, né? Vamos trazer o exemplo aqui da corrida, e ele é um atleta que tem um perfil mais encurtado. Você sabe que você precisa trabalhar alongamentos para melhorar a dinâmica da corrida dele, você já fez a tua avaliação, você viu o que você pode trabalhar, o que é um alongamento que não seria funcional para aquela prova, mas no dia da prova existem muitos fatores, né? Existe o fator até mesmo da ansiedade desse atleta para a prova. Então, a minha dica para vocês aqui dia de prova, faça um aquecimento articular, não alonguem esse atleta. Se você percebeu que esse atleta tem um perfil que ele precisa de um alongamento e que ele precisa desenvolver isso, faça um preparo antes da prova. E aí, no dia da prova, a gente vai aquecer e vai deixar esse atleta usar as estratégias que ele já tem, para a gente evitar a lesão, tá? Então, uma aula bem curtinha aqui, só para trazer o que eu penso. Eu não trouxe os artigos que eu já li, porque é um estudo bem longo aqui, depois eu posso selecionar alguns e passar para vocês. Tá bom, pessoal? Um abraço e boa liga aí.